adolescentes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Agora chegamos à lição de número 12, na nossa penúltima lição. E a nossa lição ela tem por título Outros Tipos de Família. E o texto áureo, o texto em destaque, se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5, que nos diz o seguinte: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que vocês têm. Antes de começarmos a lição, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia, por mais uma aula da EBD, Senhor, que estamos aqui juntos para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Pai, que nós venhamos, meu Deus, ser bênçãos nas nossas famílias, meu Pai. É assim que nós Te oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A nossa lição de hoje, como vocês viram, vai falar sobre outros tipos de família. Existem vários tipos de família e eu vou mostrar algumas para vocês tipos de famílias que existem na nossa sociedade. Por exemplo, vai aparecer aqui ao lado. Uma família como essa, que tem o pai, a mãe e os filhos. É a família mais comum de vermos, né? A mãe, o pai e os filhos. Também temos outro tipo de família como esta, que é o quê? A mãe e o filho, por exemplo. Ocorrem circunstâncias de que a família venha só ser composta pela mãe e pelo filho ou filhos. Ou, por exemplo, uma família como esta, que seja como nós estamos vendo a mãe, a avó e o filho. Podem ter famílias que sejam formadas desta forma também. Também pode ter família como estas, em que forma-se o pai e os filhos. Existem diversos tipos de famílias, porque acontecem circunstâncias que as famílias venham a ter que se formar dessa maneira. Mas isso não impede que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essas famílias, tá bom? Hoje nós iremos estudar sobre um personagem da Bíblia em que sua família era formada parecido com algumas que nós vimos aqui, tá bom? Nós iremos falar sobre Timóteo. Quem aí já ouviu falar sobre Timóteo? Timóteo, ele foi um jovem na Bíblia que era companheiro de Paulo, do apóstolo Paulo, em suas viagens. Então, Timóteo sempre foi conhecido por ser um jovem fiel a Deus, por ser um jovem de caráter e também tornou-se pastor. Paulo o consagrou a pastor. Por quê? Por causa disso, por ver que ele era um jovem, um homem temente a Deus. Mas vocês sabem como a família de Timóteo ela era formada? A família de Timóteo ela era formada por Timóteo, que era o filho, pela mãe Eunice e pela sua avó Loide, assim como nós vimos lá no versículo. A Bíblia não fala sobre o pai de Timóteo. Nós não sabemos se ele era vivo nessa época, mas sabemos que o pai de Timóteo, ele não tinha aceitado a Jesus ainda como seu salvador. A mãe e a avó de Timóteo era do povo judeu. Já o pai de Timóteo, ele era grego. Então, não foi ele que ensinou as palavras a Timóteo, a palavra de Deus a Timóteo. Quem ensinou foi sua mãe e a sua avó. Então, o que acontece? Devido a algumas circunstâncias da nossa vida, possa ser que a família venha se formar diferente, entre outros tipos. Existem circunstâncias, às vezes alguém perde uma mãe, às vezes alguém perde o pai, às vezes
Existem pessoas que são adotadas. Então, o que acontece? Existem famílias como tipos que eu já mostrei aqui. Ou senão, os pais se separam. Aí você pode perguntar, mas Ruth, a minha família é diferente. Mas eu quero dizer a você que isso não impede que Deus manifeste a sua graça na sua vida, por causa que a sua família é formada de maneira diferente. Ele pode lhe abençoar da mesma maneira. Isso vai depender das suas escolhas, tá bom? Então, Timóteo, ele foi criado pela mãe e pela avó. Mas mesmo assim ele foi um jovem, ele foi um adolescente, ele foi uma criança abençoada na casa do Senhor. A formação da família dele não impediu de que o Senhor viesse a abençoá-lo. Então, o próximo tópico da nossa lição diz assim: padrão não saudável de existência familiar. Como nós vimos no tópico anterior, existem circunstâncias que alteram a configuração da família. Mas existem padrões em que o mundo quer colocar para a família que não é um padrão saudável e não é um padrão que o Senhor deixou para nós. Por exemplo, duas mães e o filho, dois pais e o filho. Isso não é um padrão saudável para a família, porque esse não foi o padrão instituído por Deus. Então, nós temos que orar, adolescentes, para que nós venhamos colocar nas nossas mentes aquilo que o Senhor, Ele deixou para nós. Então, vai ter um momento da sua vida em que você vai namorar, em que você vai noivar, em que você vai casar, e peça para Deus Ele orientar as suas ações conforme o padrão que Deus deixou para nós, que foi o quê? Pai, mãe e filhos. E com certeza o Senhor, Ele vai lhe abençoar pelos seus caminhos. O tópico que nós iremos falar agora é um lugar para aprender da fé. Então, como nós vimos, Timóteo, ele foi instruído pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. E isso foi muito importante para que ele viesse aceitar Jesus como Salvador da sua vida e continuar trabalhando na obra do Senhor. Então, como você é adolescente, como é que foi que você ouviu falar de Jesus? Como é que foi que você aceitou a Jesus como seu Salvador? Foi através de alguém da sua família? Foi seus pais que instruíram? Ou você ouviu falar de Jesus na escola? Ou foi sua avó? Quem foi que lhe ensinou sobre os caminhos do Senhor? Que nós ainda estamos aprendendo, né? Então, Timóteo foi a mãe e a avó dele, e isso foi muito importante para o crescimento espiritual de Timóteo. E na nossa vida, na nossa família, nós temos que cultivar a fé. Existem ações que nos ajudam a cultivar a fé na nossa família. Vamos falar de algumas delas? Está lá no segundo parágrafo desse tópico, tá? Uma dessas ações é o culto doméstico. O culto doméstico é muito importante para o crescimento espiritual da nossa família, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia. É muito importante, já que nós não estamos indo para a igreja, é muito importante nós reunirmos a nossa família e fazer o culto doméstico. Aí você pode dizer, Ruth, na minha casa só tem eu que sou evangélico, só eu conheço Jesus como Salvador. Então você faz o quê? O seu devocional individual. E você que já tem a sua família, você pode fazer o seu devocional e o culto doméstico com a sua família. Isso é muito importante para cultivar a fé na sua casa. Outra atitude também é o compartilhamento de problemas com as pessoas da sua família. Às vezes ocorrem situações em que nós tenhamos que tomar algumas decisões. Então vá lá, conte para sua mãe, conte para o seu pai, que juntos vocês vão conseguir achar uma solução. Outra atitude importante também é um planejamento de estudo diário da Bíblia. Essa ideia é muito legal.
O que é que você pode fazer? Você pode pegar aqueles planos anuais da Bíblia, em que você consegue ler a Bíblia, por exemplo, em um ano. Então você pega aquilo ali e faz junto com a sua família, e vocês fazem estudos de livros da Bíblia. Também pode ser você escolher estudar com a sua família um Novo Testamento, escolher estudar um livro específico da Bíblia. Então você pode fazer isso juntamente com a sua família. Outra atitude também é a leitura de livros. A leitura de livros que ajudem na sua família com temas legais, tá bom? Com temas que venham ajudar a família de vocês. Tem muitos livros cristãos também que nos ajudam na nossa família, tá? Outra atitude também é partilhar experiências. Sabe uma coisa bem legal de fazer? Você pegar o seu pai, a sua mãe, escutar histórias deles lá da infância, escutar histórias deles lá da adolescência deles, escutar. Aquilo ali vai servir de experiência para você também. Também pode escutar experiências da sua avó. É muito legal sentar com a vovó e escutar o que ela tem para nos dizer. Às vezes você vai até rir das experiências do seu pai e da sua mãe, e juntos ali vocês vão criar um momento de comunhão. Então, Jesus, por onde ele passava, ele falava da palavra de Deus. Jesus, quando ensinava aos seus discípulos, ele não perdia a oportunidade de falar de Deus. Seja numa viagem, seja no caminho para algum lugar, seja se alimentando, tudo ele via uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então nós devemos ser assim também, que nós venhamos ter oportunidade de tudo que nós venhamos a fazer, nós podemos falar do amor de Deus. Então, adolescentes, nós temos que aprender com Timóteo que nós não devemos reclamar da nossa família. Nós devemos o quê? Pregar o amor de Deus dentro do nosso lar também. E nós aprendemos também que isso não impede que o Senhor venha derramar bênçãos sobre a sua vida. Então não fique questionando a sua família. Mas porque ela é assim, porque ela é assim. Não reclame, que mesmo assim o Senhor tem bênçãos para derramar sobre a sua família, se você continuar temente ao Senhor, lendo a sua palavra e obedecendo a todos os seus mandamentos, tá bom? Deus tem grandes bênçãos para derramar nas nossas famílias. Glória a Deus, adolescentes. Nós vimos que Deus ama a nossa família durante toda essa lição. Então vamos encerrar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela nossa família. Vamos lá, vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais uma lição, meu Pai. E nós viemos pedir especialmente pelas nossas famílias, Senhor, pela família de cada adolescente que está assistindo esta aula, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar bênçãos sobre a família de cada um, Senhor. Que o Senhor venha salvar no lares dos adolescentes, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha operar milagres e maravilhas na vida de cada um, meu Pai. E que nós venhamos, meu Deus, a ser exemplos dentro de casa, Senhor. E que nós venhamos, meu Pai, ser bênçãos, meu Deus, para abençoar nossa família e aonde nós passarmos. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, chegamos ao final de mais uma lição. Glória a Deus. Nós estamos na lição de número 12. Hoje foi a lição de número 12. Que é a nossa penúltima lição. E eu vou deixar um desafio para vocês para a última lição, que é no próximo domingo com a professora Natália, tá bom? E qual vai ser o desafio? O desafio vai ser vocês gravarem um vídeo falando de algo que vocês acharam mais interessante durante esse trimestre, tá bom? Ruth, eu preciso gravar esse vídeo falando? Você que sabe, você pode gravar
falando, você pode gravar usando aquelas plaquinhas escrito alguma coisa, você pode gravar louvando ao Senhor com algum hino sobre a família. Você que sabe, sejam criativos. Não precisa ser um vídeo muito longo, tá bom? Mas grave algo com a sua família e nos mande também uma foto da sua família, que na próxima lição nós iremos fazer um vídeo especial com isso, tá bom? Estou esperando que todos cumpram esse desafio, tá bom? Então, um beijo para todos e até a próxima aula!